Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na minha segunda-feira de feriado, aproveitando esse tempinho para passar um conteúdo bacana para vocês, algumas dicas sobre a disciplina de inglês, de como estudar inglês, né, para o vestibular 2023 da Univesp. Então, fica aqui comigo, com a velhinha Volta a Estudar, que vocês vão ver que vai ser um conteúdo bacana, ok? A primeira dica que eu vou dar para vocês é aquela dica que eu já passei nos vídeos anteriores, que é: estudem as provas anteriores. Por que estudar as provas anteriores? Para você perceber mais ou menos como são propostos os textos da Univesp, para vocês decorarem as palavras que apareceram nesses textos, os verbos, as conjunções, os cognitivos, né? Então, é muito importante que vocês se familiarizem, né, aos textos, como são passados esses textos da Univesp, né, qual o tipo de texto, né, de que modo que eles costumam passar esse grau de dificuldade desses textos, ok? Então essa seria a primeira dica, mas seria mais equivalente aos estudos. Muito bem, agora vamos precisamente ao dia da prova. Quais são os recursos, quais são as ferramentas que você pode utilizar, que pode te ajudar? Muito bem. Quero deixar claro, antes de tudo aqui, que eu não sou professora de inglês. Então, por favor, não me julguem, ok? Não, por favor, não reparem na minha pronúncia. Talvez eu possa pronunciar alguma palavra que esteja completamente errada, mas esse aqui não é o intuito. O intuito é de passar as ferramentas para você, certo? E não de te dar uma aula de inglês. Isso aí você tem outros professores aí na internet que você pode te buscar e te ajudar muito, ok? Apesar de que até na prova mesmo da Univesp, o intuito não é de você saber a sua pronúncia, mas sim de saber o seu conhecimento. E normalmente esse conhecimento é um conhecimento básico para leitura de texto e interpretação de texto, ok? Então vamos lá? A primeira dica que eu vou te passar para o dia da prova. O primeiro recurso que você pode utilizar é o recurso de ler todo o texto, certo? Continuamente, sem tentar interpretar, sem tentar traduzir, só leia o texto todinho. Depois que você lê esse texto todo, você vai ter uma noção mais ou menos do que se trata o texto. Para facilitar, eu vou mostrar para você o que você vai fazer. Olha só. Essa aqui é uma das tirinhas que foram passadas, ok? E aqui acima foi passado o texto. Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler todinho esse texto. Vou ter uma noção já do que se trata o texto. Claro que quem tem assim, um bom conhecimento de inglês, quem já é fluente em inglês, isso aqui já tá tudo resolvido, certo? Mas como talvez eu e você que não tenha muita habilidade no inglês, então eu leio o texto, venho aqui nas questões, certo? Ele já tá falando aqui, ó, Nova Zelândia, que tá lá no primeiro parágrafo. Então se trata de um país, Nova Zelândia. Tá falando o quê? Lá em cima no texto a gente vê o smoke, aqui a gente tá vendo cigarro, né? Tá falando de fronteiras, né? Restritivo, tá falando sobre, né, venda de tabaco, né? Tá falando sobre campanha, malefícios do cigarro. Então, a gente já vai criando o quê, né? Uma noção do que está se tratando no texto, certo? Que provavelmente é sobre venda, né, de cigarro. Muito bem, então essa seria a segunda dica, ler as questões. Daí você vai voltar para o texto e vai lê-lo novamente. Com certeza você já vai fazer essa leitura meio que pensando nas respostas, buscando as respostas para as perguntas que você leu. Por quê? Você já leu quais eram as perguntas que a banca está solicitando. Então aqui no texto vai ter algumas, vai ficar muito mais fácil de você encontrar as respostas, ok? Depois que você fizer isso, né, qual seria aqui a tua terceira dica? Você sublinhar as palavras-chave, as palavras que você conhece, ok? Então,
eu vou citar aqui, por exemplo, as palavrinhas aqui: Nova Zelândia, tabaco, próximo, geração, né? Eventual, fez, smoking. E aí você vai já, né, aqui, meio que traduzindo baseado nas palavras que você conhece. Depois também tem aquelas palavras que você não conhece, mas que são cognatas. O que são palavras cognatas? Palavras cognatas são aquelas que elas são parecidas com o nosso vocabulário, com a nossa língua mãe, ok? Então você vai procurar no texto palavras que são parecidas. Por exemplo, gangs, criminals, tá vendo? Tobago, crackdown, doctors, né? Generations, né? E assim por diante, certo? Então essas palavras são palavras que você vai conseguir chegar a uma tradução baseada na sua língua mãe, porque vocês sabem que as palavras cognatas, elas saíram o vocabulário americano e o vocabulário o nosso, né, o português, né, brasileiro, ele saiu da onde? Do latim. Então, ele tem, né, a mesma fonte. Então, muitas palavras vão ser muito parecidas. Agora, cuidado. Cuidado com o quê? Com as palavras de falsos cognatos. O que são os falsos cognatos? São as palavras que se parecem, mas que não tem nada a ver. Vou pegar um exemplo aqui do próprio texto. Olha só. Na tirinha, a gente vê a palavra for instance. Quando o nosso cérebro, ele vê uma palavra falecido, ele faz a gente lembrar de uma palavra em português. Então, quando eu vejo instance, eu lembro de instante. Mas instance não é instante. Instante seria instant, que seria I-N-S-T-A-N-T e não C-E. For instance é o quê? É uma conjugação explicativa, que significa por exemplo, que ela poderia também ser substituída por for example, por exemplo, né? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Para não se confundir com palavras que são parecidas, né? Mas que têm significados diferentes, ok? Vamos aproveitar que a gente tá aqui, ó, que a gente tá vendo uma palavra bem parecidinha, né, com o brasileiro. Por exemplo, ó, colar, com o português, né, do Brasil. Colar. Colar, lembra? Colar, pescoço, né, algo que fica no pescoço. Mas aqui juntinho eu tenho shirt. E eu tenho aqui o velhinho fazendo o quê, ó? Ele tá coçando o pescoço, né? Por quê? Porque o tag, que é uma etiqueta, né, está raspando no seu pescoço e tá deixando ele o quê? Driving me crazy, me enlouquecendo, está enlouquecendo ele, a coceira aqui, né, da etiqueta no pescoço. Então, essas são palavras o quê? Cognatas, palavras que realmente, né, parecem com o português, né, e são realmente iguais. Por exemplo, a gente poderia citar outra aqui, que é secret, que seria o quê? Segredo, muito parecido, né, com o português. Então, gente, essa aqui são algumas dicas para vocês, certo? Que vocês precisam estudar. Vocês precisam estudar as conjunções, né? Que tem, por exemplo, elas podem ter significado de adição, de sequência, de consequência, né? De algo contrário. O contraditório, vocês têm que estar estudando, por exemplo, os pronomes demonstrativos. Vocês têm que estar estudando os pronomes aqui, ó, possessivo, né, os adjetivos possessivos, os pronomes possessivos, quando que eu uso, né, my, quando eu uso mine. Vocês têm que estar estudando, gente, algo aqui que é muito importante. Vou tentar aumentar aqui para vocês verem. Vamos ver. Vamos ver se consigo aqui mostrar para vocês. Olha só. Os verbos, vocês precisam estudar verbos e entender as diferenças entre eles. Por exemplo, no passado, eu tenho algumas palavrinhas aqui que me ajudam a entender que eu tô no passado. Por exemplo, yesterday é ontem, então ontem já passou. Last, último, né? 10 years ago, né? 10 anos atrás. E quando eu tô falando de passado, eu vou usar
eu vou mudar a terminação do meu verbo. Para quê? Para ed. Tá vendo aqui? Ed. Quando eu tô falando de algo que tá acontecendo agora, meu presente contínuo, eu vou usar, olha aqui, o verbo to be mais o verbo mais o ing. Porque está acontecendo agora. Então, eu estou limpando, eu estou cozinhando, eu estou pescando, eu estou pulando, certo? Quando eu estou falando do futuro, né, tem também algumas palavrinhas que podem acompanhar. This afternoon, então significa o quê? Esta tarde. Então, eu não estou à tarde, né? Estou de manhã, né? Falando esta tarde, algo que ainda vai acontecer. Ou esta noite, amanhã, ou no próximo mês, ou na próxima semana, no próximo ano. E toda vez que eu falo de futuro, eu tenho que agregar uma palavrinha will. Tá certo? Veja só, gente. O will, ele faz parte dos verb modals, que são os verbos auxiliares. Certo? Falando um pouquinho sobre isso, tá? Os verbos auxiliares, o que eles fazem? Está escrito aqui, ó. Eles são acompanhados por outro verbo que tem um significado próprio e sempre no modo infinitivo e sem o to. Certo? Então, por exemplo, I may play the piano when I get home. Certo? Então, ele não tem assim uma tradução precisa, né? Eu posso tocar piano, né, quando eu chegar em casa, né? Então, eu não coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, tá aqui, ó. Eu tinha colocado aqui, ó. Vamos ver. Eu acho que tá na outra página, gente. Tá na outra página. Daqui a pouquinho a gente vai pra lá. Então, vamos terminar aqui, ó. Vocês entenderam aqui, né? O que a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. O verbo quando está no irregular, ele muda o verbo infinitivo. No presente ele se escreve de um jeito, no passado ele escreve de outro e assim por diante, no particípio também de outro. Tá vendo aqui? Olha a diferença no presente, no passado e no futuro. Muito bem, deixa eu mudar aqui. Olha só, os modal verbs que eu tava falando pra você. Olha o will aqui, ok? O may, should, might, must, could, né? Can, né? Então, isso aqui vocês precisam estudar. E o modal verbs, ele assim, cada um destes é complicadinho para estudar, viu, gente? Porque em cada um desses modal verbs, ele é usado em uma determinada situação. A gente vê isso aqui, ó, ele aparece inclusive aqui, ó, antes da tirinha, aqui numa das questões do texto, ele aparece, ó, no trecho do quarto parágrafo, however, ok? However, aparece o may, tá vendo? Ele vai perguntar sobre o may, que é justamente o modal verbs, né? Se ele tá significando, ó, possibilidade, uma obrigação, uma necessidade, uma habilidade ou uma suposição, né? E no caso, né, no texto, a resposta aqui era uma possibilidade, certo? Então, cada um dos modal verbs, eles funcionam em determinada situação, que vocês vão ter que estudar, tá certo? Então, eu deixei aqui, né, um resuminho, mas se vocês quiserem dar um print na tela aqui, tá bom? Daquilo que vocês precisam estar estudando aí, ó. Vocês veem os cognatos, tá vendo ali as palavras parecidas, os falsos cognatos. E essas são as dicas que eu queria deixar pra você. Vou voltar aqui também, quem quiser dar um print aqui, ó. As coisas que vocês precisam estudar, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui pra minha tela, ok? Então essas são as dicas de hoje para você relacionado ao inglês. Pode ter certeza que vai ajudar muito vocês seguirem essas dicas que eu dei para vocês aí, tá bom? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês e
falem aí pra mim o que vocês estão achando. Tem muita gente me fazendo muitas perguntas, e eu tô gostando muito, adoro responder pergunta, pode mandar. Até porque vocês me dão ideias, né, pra eu criar novos vídeos, né, falar sobre outros assuntos. Então fiquem à vontade e continuem aí com a velhinha Volta a Estudar, ok? Até mais, um grande abraço pra vocês.